Bom, essa apresentação eu tive o meu intuito de fazer ela era só um review sobre as análises, assim, bem por cima, porque explicar elas eu acho que demanda de uma questão de prática, então eu não gosto de explicar sem mostrar como é. Eu já tinha planejado de colocar o Eramutec aqui, subir um texto, apresentar como é que funciona e tal, mas eu achei que hoje, pelo fato de vai demorar muito, a gente está com tempo limitado e eu estou querendo fazer umas videoaulas bem separadas de cada análise e tal, achei que não seria tão necessário nesse momento, em outro talvez. Então, o Eramutec tem esses 5 tipos de análise principais, e são as que fundamentam toda a questão de processamento de análise de texto, que é estatísticas, especificidades e AFC, que é a análise fatorial de correspondência, CHD, que é a classificação hierárquica descendente, análise de similitude e nuvem de palavras. As estatísticas, o Eramutec coloca ela como representação descritiva. Acho que os meninos estão estudando isso. Ele coloca mais a quantidade, a frequência relativa, essas coisas. Então, é mais uma descrição do todo. Aqui está a interface. Esse gráfico, eu fiquei uns 3 ou 4 dias penando para identificar o que ele significa, porque é complicado. E aí eu percebi e eu li e eu entendi que ele significa assim. Ali ele é frequências por quantidade de frequências. Então, tipo, a frequência é o eixo Y e a quantidade é o eixo X. Se uma palavra ou forma tem uma frequência igual a 100, então, só uma forma tem frequência igual a 100. Quanto maior a frequência, menos formas tem essa frequência. Esse é um padrão delimitado por esse tipo de por esse corpus que eu analisei. Então, é mais ou menos assim. Várias palavras têm frequência 1. Então, por isso, a frequência dela é baixa, só que a quantidade é grande. E quanto mais aumenta a frequência, menor diminui a quantidade de palavras com quantidade. Então existem muito poucas palavras com frequência de 60, 50, 100. Então isso significa que existem palavras que foram repetidas várias vezes no texto, mas não existem muitas palavras que foram repetidas várias vezes. Talvez num corpus de texto bem maior existiriam mais. Todo mundo entende esse gráfico? Não. O que significa entrar em eixo logarítmico? Vocês viram aquele gráfico? Vamos olhar, isso é importante, tá? Porque isso aqui é a representação da informação. Tá? O que está acontecendo isso que ele está mostrando? Ele está mostrando um gráfico que está em escala logarítmica. Se vocês estivessem fazendo métodos matemáticos para vocês sabem isso. Mas isso é importante, tá? Eu vou explicar matematicamente o que significa. Desculpa. Não, é vontade. É o seguinte, esse gráfico aqui, se ele fosse linear, se ele não tivesse em escala log, ele seria assim, ó. Tá? O que o log faz? O log é uma transformada numérica que lineariza o número. Então ele vai fazer isso aqui. Vocês concordam que aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho uma curva? Tá? Então o log ele é uma transformada que significa o seguinte: o que é o log de 10 na base 10? O logaritmo, este valor, significa o seguinte: qual é 10 elevado a que valor dá 10? Tá? Então o log de 10 na base 10 é 1, porque 10 elevado a 1 dá 10. Então se eu tenho aqui na escala logarítmica 100, o que eu tenho? Que vai dar 0. Imagina que você pega um valor numérico e tenta encontrar um log dele. Tá? Então olha só, aqui você tem isso aqui na escala logarítmica. Então você já tem uma transformada. Você vai transformando números muito grandes em números
100 dá 2. Então isso aqui linearmente é 100. Quanto que dá log de 100? Que valor que o log dá 100? 10 a 100. Quanto é isso? Vocês entendem o que eu quero dizer? É uma transformada matemática. Tá? Então o que você vai fazer? Se você pega um valor, por exemplo, que vale 1 milhão, ok? E você faz o logaritmo de 1 milhão. O logaritmo de 1 milhão, quanto que é? 10 a 6. Então o logaritmo de 1 milhão é 6. Então se eu for representar 1 milhão no gráfico, eu vou representar ele com 6. Mas esse logo está na base 10? Onde é na base 10? Onde é especificado isso? Oi? Normalmente quando você não coloca a base, você está na base 10. Toda vez que você vê log com base, tem que colocar assim: base 2, base 3, base 4. Quando não tem base, é base 10. Tudo bem, pessoal? Dá para entender isso? Dá. Pergunta é: o que significa transformada matemática? Sim, a transformada, o grande objetivo da transformada é linearizar o gráfico. Tá? É transformar ele numa reta, que ele fica mais fácil de ver. E ele não explode a escala, e ele consegue fazer com isso com que você reduza. Então, quando você está vendo uma escala logarítmica desse jeito, você está vendo uma operação matemática de transformação dos números. Para fazer o quê? Para trazer os números mais para perto da escala. Isso tem um objetivo. Para não ficar tão surreal, para você conseguir visualizar melhor. É esse o objetivo. Está mais claro agora? Então é uma transformação matemática. Tá? Para trazer. Então o que a gente faz? Quando a gente faz um gráfico muito grande, grandezas, por exemplo, eu vou comparar a distância de mim até a Calil, da distância de mim até Plutão. Eu estou a 9 bilhões de quilômetros de Plutão, e da Calil eu estou a 6 metros, 4 metros. Se eu for comparar esses dois gráficos, um gráfico linear, não tem imagem que vai conseguir representar isso. O que eu faço? Logaritmo. Eu transformo 1 bilhão em 1000 e 4 metros em 0,1. Percebe como eu reduzo esse cálculo? Tudo bem? É isso, tá? Então isso aqui é importante, gente. Sempre que você estiver vendo um gráfico, olha para a escala. Você está entendendo a escala? Você está entendendo o que você está vendo? Tá bom? Eu acho que é só para... O objetivo desse grupo é treinar a gente a ler essas coisas, né? É isso, a gente ganhar mais traquejo matemático. Então, por exemplo, em estudos de análise de rede, a gente tem fenômenos de potência. O que são fenômenos de potência? Fenômenos de potência têm esse comportamento. Você tem uma quantidade pequena que tem uma alta intensidade e uma quantidade grande que tem baixa intensidade. Aí, olha só, vai embora. Aqui vão ser sempre as preposições de, para, que, artigos, tudo aquilo que a gente tem de coisas que são comuns, numerais, Aqui, se você tivesse que estudar o conjunto de palavras que dá a variabilidade de um texto, você vai pegar esse corpus. O que aparece pouco no texto é o que determina a variabilidade dele. Ou seja, são as palavras pouco usadas
que normalmente são aquelas que têm maior significado entre os textos. Então, se eu for criar classes de estudo de texto, me interessam as preposições, todo texto tem preposição. Me interessam os artigos, os advérbios. Então, o que me interessa? As palavras que têm pouca frequência. Significa que elas foram muito pouco usadas. Ali você vai investigar as gírias, as expressões que são específicos de um grupo. Então, o Iramutec, para que o Iramutec faz esse gráfico? Para você saber aonde é que você vai investigar corpos de variabilidade textual. Vocês entendem isso, gente? Ele ranqueia as palavras, né? Ele cria uma planilha, ele ranqueia. Aqui é onde você vai investigar. A maior parte disso aqui é escascado. Bom? Daria para usar o Iramutec nas aulas que a gente Se dá? seria daria certo ou não é? Olha, Camilo. Dá. Mas, por exemplo, eu preciso explicar isso. Não, mas assim, as ferramentas que você apresentou para a gente, de alguma forma a gente conseguiria fazer aquilo, não exatamente aquilo no Iramutec. O Iramutec poderia ser mais uma ferramenta. O Iramutec ele é mais uma ferramenta, só que assim, bem mais poderosa que todas as outras. Mas o raciocínio é parecido. Mas você vê aonde que bate a questão? Se você não é uma pessoa que tem base de entendimento matemático, você já não consegue interpretar um gráfico. Aí você já patina. Entendeu? Então a base, a necessidade de você conhecer algumas ferramentas matemáticas é você ser capaz de entender o significado daquilo. Tá, aí ele apresenta mais algumas frequências, a frequência, a forma que são as palavras. Eu analisei, eu não falei, né? Eu peguei 2 corpos de texto diferentes, das corpos. Eu peguei os resumos dos 10 primeiros artigos de ciências sociais e dos 10 primeiros artigos de gestão sobre análise de texto em inglês. Eu achei que ia ficar mais fácil de explicar. Aí ele dá a frequência, dá a palavra e dá os tipos. Aí ele fala das formas ativas e das formas complementares, né? A frequência das formas complementares são bem maiores porque elas são pouca coisa. Eu acho que eu identifiquei. Aí tem o total de tudo, formas complementares e ativas juntas para demonstrar a frequência, e os abaques, que são aquelas palavras que aparecem só uma vez, e os tipos dela. Eu nem vou usar minha apresentação não, vou explicar aqui mesmo. Aí, essa outra análise se chama especificidades e AFC. Tá vendo aqui a interface em português? Sim. Mudou. Aí ele muda tudo, mas ele mudou muita coisa. Aí eu vou selecionar as variáveis que eu coloquei aqui e tal, ativos e complementares. Isso aqui, ó, esse score, eu não identifiquei que é essa lei hipergeométrica, mas eu identifiquei que o Qi quadrado é um coeficiente de correlação usado na bioestatística que ele usou. Eu prefiro usar ele que ele dá um número mais consistente, ele não dá tanta vírgula igual o hipergeométrico, e eu consigo explicar ele melhor que o outro. Aí ele vai utilizar o R para fazer a análise e vai retornar ela para a gente. Especificidades do UFC, ele é quase outra descrição do texto, mas ele apresenta as formas e agora ele apresenta a correlação. Isso é que eu queria explicar que eu li no artigo. O processamento do Iramutec é assim: ele pega o seu corpo de texto e vai dividir ele em várias outras unidades de texto. Então, ele tem um parâmetro definido para dizer que, tipo, 4 linhas de texto é um ambiente de texto a ser analisado.
E aí ele tem o texto completo, que é o corpus, as unidades de texto, o dicionário da língua, e ele ainda faz outra coisa que chama lematização, que é pegar algumas palavras que tem flexão, tipo criação, criacionismo, criar, criado, ele diminui em criar. Só que ele conserva os outros conceitos, só que é criar para facilitar a análise. E isso chama lematização, e ele faz isso no texto todo. E aí ele cria outra lista de palavras lematizadas. E aí, utilizando desse coeficiente estatístico de análise, ele correlaciona essas 3 ou 4 listas. Então, tipo, ele vai pegar a lista do corpus de business todinha, a lista do corpus de business com unidades separadas, um dicionário em português e a lista das palavras lematizadas. E vai fazer uma correlação entre elas e vai dar o coeficiente de correlação dessas formas. E aqui ele dá financial. A correlação com o que tem com business é bem maior do que com social science. Isso é interessante ver que ele separou. Para baixo tem mais a ver com ciências sociais, e para cima tem mais a ver com business. E é totalmente o oposto um do outro. E aqui, for é uma preposição que ele colocou num valor assim, meio equilibrado. Porque às vezes em business usa mais, em ciências sociais usa menos. Mas o interessante é ver as palavras da ponta. Tipo, tem estudo, tem texto, tem através, método. E aqui em cima tem informação, finanças, uso, abordagem, resultado. Então dá para ver que essa diferenciação dos corpos das 2 variáveis que eu deduzi dos 2 textos que eu peguei. Nossa, Sim. Agora eu entendi isso. Ok. Não tinha entendido essa análise, não. Faz todo sentido, quer dizer, ele divide em 2 platôs, né? Ele faz a correlação, o que está negativo é o que está mais distante, o que está positivo maior é o que está mais perto da variável. Isso. Então, O corpus do texto da variável, tipo, nessa por isso unidade. você transferiza as palavras. Que legal. É bem mais. E por isso que ele fez as classes, é com isso que ele faz as classes. Isso aqui é só um jogo do Iramutec, porque o que está concentrado nele é no CHD. Aqui ele mostra as formas comuns. Eu não identifiquei o que é CFF, só que eu acho que é alguma frequência relativa, alguma coisa assim. Aqui ele mostra de novo o coeficiente aqui quadrado, que é o de correlação, e ele mostra as formas. E aí dá para selecionar por coeficiente, ou dá para selecionar por esse EFF. Esse EFF eu tenho quase certeza que é a quantidade, é a frequência relativa, porque o D é uma preposição e ela aparece bem mais no texto, isso é óbvio. E aí tem estudo. Essas formas comuns é aquilo que tem no gráfico que tem mais frequência. Desce até embaixo. Isso, palavra. E aí ele coloca por tipos. Esse SW até hoje eu não estava sabendo, mas eu acho que ele é preposição mesmo. Porque ele está sempre indicando o que repete mais, ele está sempre no nível equilibrado das coisas. Então, ele aproxima mais de preposição. O nome, ele é o nome, o substantivo, e aí em business tem bem mais que ciências sociais. Isso é uma coisa a se pensar. Isso é aqui que a gente estava querendo centrar um pouco daquelas teorias de análise, não é? Em ver qual que é a importância do substantivo, qual que é a importância do numeral, do adjetivo, do verbo no corpus textual. Olha como isso dá reflexões interessantes. O substantivo, segundo o teu corpus de texto, é muito mais usado nos textos sobre negócios do que nos textos sobre ciências sociais. Por quê? E qual é o papel do substantivo na construção do texto? O que substantivar uma coisa significa? É dar nome a uma coisa, né? É duas coisas. Gramática é matemática. Se você for ver de maneira estrutural, e é rede, né?
de arquíticos, uma certa consciência linguística e encaixaria aí, né? Sim, eu não sei se o Iramutec ele tem muito a ver com linguística, assim, porque ele é mais lexical, então ele está muito ligado à formação das palavras, ao radical. Sim, mas a linguística traz muito mais conceito que o Iramutec não presta muita atenção. Sabe? Ele tem mais um negócio de cálculo de estatística na base mesmo, na raiz. A linguística traz bem mais que isso, sabe? O Iramutec não vai mais, porque seria viajar demais na estatística e nas duas coisas. Mas eu acho que é dar o básico para entender o corpo, sabe? E aí tem isso. Esse NR aqui, ó, formas não reconhecidas. Tem bem mais em ciências sociais do que em negócios. Aí tem que ver o que são essas formas não reconhecidas em ciências sociais. Eu não sei se isso aqui é o que ele mostra, mas é análise textual, estudos, através, tal. Eu não sei o que esse gráfico aqui, porque tem sempre o mesmo em todos. Acho que isso aqui é um bom. Mas tem que ver o que são essas formas não reconhecidas, adjetivos, preposições, no caso, e tal. Tá vendo que ciências sociais é o contrário de substantivo, adjetivo é bem mais que negócio, né? Então temos uma contraposição aqui das coisas. Aí ele aparece a frequência das formas, que é a frequência mesmo. E aí tem de business e tem de ciências sociais. E aí é bom entender como que funciona a preposição, qual que é o papel de algumas preposições, porque eu acho que tem preposições que são mais fortes em determinados sentidos, segmentos de texto. Então, tipo, se o texto é mais afirmativo, se o texto é mais negativo, ele usa algumas preposições e outras não. Então era bom utilizar essas lógicas para entender o porquê dessa frequência mais para um lado e menos para o outro. A frequência dos tipos. E aí tem uma preposição, preposição assim, ganhando lá em cima, substantivo e tal, quase a mesma coisa, sempre quase a mesma coisa assim nos dois, porque isso não tem muito o que mudar, é a frequência das palavras de construção textual. A frequência relativa e a frequência relativa dos tipos. Agora vamos passar para CHD. CHD aqui, ele diz que é uma classificação do método Reinert, que é uma classificação, eu não sei se eu gosto de deixar o advérbio, esses negócios aqui, mas eu vou deixar. Esse aqui eu tudo explico lá no tutorial. Esse aqui é menos usado, porque é para um tipo de texto específico. Esse aqui é mais usado, que abrange todos os tipos de texto. E esse aqui é mais para textos menores. Esse tamanho do RST é o tamanho das camadas que ele vai criar para fazer a correlação entre elas e criar as classes. Aqui no número de classes eu percebi que se você diminuir, se der erro no 10, se você diminuir, ele pode acertar, porque às vezes você força ele a fazer 10 classes e ele não dá conta. Então se você fizer 7, 5, ele vai acertar. Número máximo de formas, o método que ele vai usar e OK. E ele vai fazer o CHD, que é isso de fazer a correlação entre as unidades de texto e listas de palavras, e ele vai criar classes de vocabulário desse texto. Ele vai inferir para você que esse texto tem determinadas classes de vocabulário. Esse aqui teve 6, os dois juntos. 6 classes de vocabulário. O que significa isso? Que o Iramutec identificou que algumas, no todo o corpo do texto existem 6 vocabulários diferentes. Então dá para você inferir que existem 6 ambientes de discussões, mas isso demanda estudo mais a fundo. Um negócio interessante é que dá para ver que a classe 1, 2 e 5 é independente da classe 3, 4 e 6. Porque ele funciona assim: primeiro ele delimita uma classe 1, que é uma classe geral das palavras, e aí ele vai dividindo essa classe 1 em outras classes, porque ele pega a classe 1 e palavras que estão mais relacionadas a essa, que tem mais ligação, e ele divide as classes assim. Aqui dá para ver quais palavras elas são. Isso tudo é visualização. Aqui tem report. Você pediu 6 classes? Eu
Eu deixei 10 no limite. E ele dividiu 6. Ele achou 6. Aqui mostra as palavras. Risco. Eu li um artigo que contrapunha isso com análise de. Como é que chama? Uma análise de conteúdo, que é uma coisa que a pessoa faz. Ela lê os textos e define palavras que estão mais agregadas ao ambiente e outro. O Iramutec deu diferente. Então, tipo, num lugar tinha pai e no outro lugar tinha mãe. No Iramutec estava separado. Para a pessoa, isso devia estar uma classe só. Mas o Iramutec, eu pensando comigo mesmo, ele separa as classes com base na ligação que umas palavras têm com as outras, ou na proximidade de correlação. Então, se naquele momento ele separou pai e mãe, é porque mãe estava ligada mais com a classe de palavras do que pai com outra. Então, prática está mais ligada com análise ali na classe 3, com revista, ali na classe 5, tem escrita, inglês, corpus, língua. Então, essas palavras, elas estão estatisticamente, por correlação, mais conectadas no corpus do texto. Não é por semântica. Então, analisar o Iramutec por significação das palavras, eu acho que seria meio equivocado. Mas por proximidade de construção textual. E aí, isso infere outro tipo de relação a ser estudado. Aqui é outro tipo de análise das classes, da esquerda para a direita e tal, mesmo jeito. E aí temos algumas abas aqui, os perfis das classes, classe 1, classe 2, classe 3, todas as classes, com todos os indicadores, a porcentagem, a probabilidade, que ainda não identifica, que esse P aqui não é muita coisa. E aqui no final ele coloca o ciências sociais em si, para ver onde que ele está dentro desse corpus. Sempre aqui. Mas é isso. E ele separa, eu acho que aqui dá para fazer um gráfico. Não, eu fiz um gráfico uma vez, mas não vou fazer hoje, vai demorar. Esse AFC, ele mostra a distribuição das classes no corpus do texto. Isso aqui são os fatores do AFC, que eu vou explicar aqui. Dá para ver que a classe em azul, ela é uma classe mais separada. A classe verde, vermelha, essa azul clara e essa cinza, elas se misturam. O Iramutec, ele distinguiu eles por proximidade de palavras, mas no texto eles estão no mesmo lugar, assim, diferente da classe rosa e da classe azul. Então, essas podem ser classes que definem alguma coisa no corpus textual inteiro. Essas aqui estão misturadas e essas aqui estão fora. Por quê? O que elas significam? E aí dá para inferir que isso aqui está mais ligado com negócios e isso aqui está mais ligado com ciências sociais ou produção de texto. Eu vi um artigo que o cara, para utilizar esse tipo de análise, ele definiu que nesse quadrante, para cá, as palavras seriam mais para estrutura de texto, para cima seriam mais para indicar sentimento, para cá para indicar mais negócio e para cá para indicar mais alguma coisa. E aí ele definia, de acordo com o que ela aparece nesse gráfico, assim, as coordenadas das palavras de acordo com o significado que ele deu para o que significa esses fatores aqui. Eu achei bem interessante, achei que vale a pena estudar como analisar isso nesse sentido. Aqui de novo, só que mais reduzido, aqui tem as classes, a classe 5 e a classe 6 separada e a classe 1, 4, 2, 3 juntinhas aqui. Aqui a definição dos fatores, o valor de cada fator. Esse fator, eu acho que é, quando ele separa as unidades de texto, ele separa aqui em fatores. Então, um fator, ele representa mais o corpus textual inteiro, outro fator menos. E aí ele delimita isso aqui. Essa porcentagem eu acho que tem mais a ver com isso. Então, fator 2 e 3, eles são têm maior representatividade do que o 4 e o 5 no texto. São coisas que você não acha escrito em artigos, sabe? E aí teria que procurar na documentação do Alcest em si. E aí eu fico meio dividido se qual que é, porque tipo, é importante saber o que significa isso, mas também é importante buscar teorias para entender o significado disso. E aí são dois caminhos. Assim. Isso aqui é para produzir um gráfico 3D que eu nunca dei conta de produzir, mas um dia eu consigo.
E vamos para essa aqui que é bem legal. Análise de similitude, que vai fazer um grafo com base no score que você quiser. Então no indicador, eu vou clicar no indicador de concorrência, que é o normal, mas tem correlação de Pearson, binomial, e aí você escolhe qual que você mais se agrega a ela, qual que vai dar mais entendimento para você. Essa apresentação é o algoritmo de criação do gráfico. Aí eu gosto de utilizar esse Kamado Kawai, que é um cara que eu já li bastante sobre ele quando estava estudando o mapa do conhecimento, e ele dá uma visualização bem boa. Eu vou deixar estático, porque o dinâmico ele abre outra janela, e eu vou deixar estático para não ter que mexer muito. A árvore máxima é para deixar ele em estrutura de árvore mesmo, não ficar tudo misturado. Essa coisa de bordas é para deixar ele com limite ou sem limite. Eu vou deixar sem limite mesmo. Texto sobre os vértices é para trocar os vértices para textos, deixa. Score nas bordas para mostrar qual que é a maior relação. Vou tirar estas curvas, porque isso dificulta a visualização. Tamanho desses 10, vou deixar no 8, porque são muitos textos. E essas comunidades eu vim aprender ontem, que eles vai separar o grafo em algumas comunidades de correlação. Vocês vão ver. Deixa o ralo. Não, vou selecionar uma variável. Aqui é para definir o padrão visual do gráfico. Então eu vou deixar assim mesmo. Tem como distribuir em que quadrado, que é o de correlação, ou esse outro parâmetro de correlação aqui. Vou definir que eu quero só o B. Ele vai definir, ele vai colocar as duas para mim separado no gráfico. Okay? Esse demora mais porque isso aqui é legal de ver, mas não é pra caramba. Isso aqui mostra que são dois pedaços. Eu não consigo identificar aqui porque está longe o que é vermelho e o que é azul. Mas provavelmente um lado é business e o outro é ciências sociais. Esse gráfico, ele mostra a relação entre as palavras. E ele vai mostrar em forma de gráfico igual o Eduardo já mostrou em redes. Eu não acho que aqui seja aplicado a mesma lógica de análise de redes. Porque tem muito aquilo a ver de nó central e tal, que dá mais importância, esse negócio de ligação, isso é mais ser humano. Nas palavras, sim, eu acho que é bom para visualização, é bom para ver a relação, mas o indicador é diferente, não é? O indicador eu acho que é essa questão de correlação, não é mais daquela relação de esse ligou várias vezes com esse e tal. E aqui mostra os agrupamentos de correlação. Então aquelas palavras no eixo, no grupo azul são mais ligadas, as do verde são mais ligadas. E aí mostra a estrutura do texto, de ligação do texto que o Iramutec utiliza aqui. E isso aqui era a penúltima. Essa aqui é uma das mais importantes do CHD. E eu tenho certeza que vocês estão vendo que isso aqui é muito complicado de explicar e de entender, não é tanto quanto você mexe. Então, por isso que eu fiz o tutorial e eu estou me incentivando a fazer os vídeos, porque é melhor mexer do que escutar falando. Por último, ele apresenta a Tag Cloud, que é a nuvem de palavras. Aqui é o mesmo padrão dos outros. Mostra quais são as palavras mais importantes do texto, dentre as outras e tal. Para encerrar, eu queria dizer que para estudar o Iramutec tem que ter muito conceito na cabeça de estatística, de teoria de análise de texto, gramática. É difícil pra caramba isso aqui. E agora que eu estou explicando, eu estou vendo que é mais difícil ainda explicar como é que funciona, porque eu estava achando que eu estava entendendo tudo de boa. E eu ainda tenho esse sentimento em mim, que eu entendo muita coisa. Mas para explicar é muito difícil. Então, o Iramutec é uma ferramenta boa, é uma ferramenta que me incentiva, eu gosto de utilizar ela, porque ela é difícil, mas ao mesmo tempo eu quero saber por que funcionam as coisas. E eu percebi no que eu li que tem muita gente contrapondo as coisas. Tipo, análise de
de conteúdo, aquela análise de você ler o texto e separar o que você entendeu dele com o Iramutec. Então, tipo assim, o Iramutec só serve para isso, não dá para distinguir os dois. O Iramutec nunca vai servir sozinho para isso. Talvez sim, talvez não. Isso é uma resposta que eu queira procurar. Porque eu acho que o Iramutec, ele tem um estilo de análise. Um estilo de análise que ele sozinho já garante alguma coisa. Então, eu não estou querendo dizer que ele vai substituir, mas eu não estou querendo dizer que ele não é pouca coisa. E eu queria definir que tipo de análise que ele dá e separar ela da análise de conteúdo que as pessoas fazem, sabe? Separar ela desse pensamento de a análise qualitativa é só lendo. Eu não estou afim de achar que é só lendo. E estudando Iramutec, eu estou com um incentivo pessoal que é acrescentar dentro da análise qualitativa uma análise quantitativa. Então, tipo, não vamos definir parâmetros. Qualitativo é isso e quantitativo é isso. Eu estou gostando de dizer que não existem os dois separados e não existem os dois só juntos também. Eu sei que foi complicado até eu fiquei, mas é legal. O Pedro chamou a fazer, talvez. Não tinha? Você disse que tinha uma pergunta? Acabou? Deu aula de mídias sociais. E aí, pessoal, dúvidas? Não, tá tudo certo. Agora eu vou Eu ia propor, eu acho que assim, eu acho que para esse primeiro momento, você está fazendo uma exploração do solo, né? Que eu acho que é isso mesmo, gente. A primeira coisa é que você está sabendo fazer as análises, o que é o primeiro passo. O segundo passo é dominar a parametrização. O domínio da parametrização é o que vai te dar o rigor do método. E o grande problema mesmo, é que você percebeu o seguinte: você consegue gerar resultados muito rápido. Sim. E esse resultado aqui que eu fiz, eu não parametrizei quais seriam os tipos de classe gramatical que eu ia usar para análise. Tem como fazer isso, e quando eu vou analisar para identificar alguma coisa, eu faço isso, porque isso aqui tem verbo misturado com advérbio, misturado com todas as classes aí, eu não acho muito interessante. Mas o ponto que eu vou colocar é assim: muito curioso, pega o software e bota ele para funcionar. E o cara, em 2 tardes, já sai gerando gráfico. Aí pronto, o cara virou especialista em análise semântica. Você entende o que eu quero dizer? O software ele gera resultado muito rápido, o problema é interpretar. E a interpretação vai depender da parametrização. Então, o que eu ia fazer de sugestão seria o seguinte: o que você acha? Eu acho que você podia montar, você já sabe usar o Conformes, né? Você podia montar um questionário assim, curto, alguma coisa assim, para passar para o grupo. Tipo assim, o que você acha que é gestão da informação? Explique melhor, sei lá, fale um pouco sobre os sonhos que você tem alguma coisa. Que não precisa ser muito complicado, nada disso. Mas para você pegar coisas em português que estas pessoas vão se reconhecer. E aí você fazer uma análise disso com isso. E aí a gente olhar junto. Então, as variáveis que você usou ali, social science, business, você usa as nomes das pessoas. Então, a variável é o Dalton, é o André, é a Amanda, é o Pedro, é o Luiz, é a Camila, é o Walter. E aí você particiona o texto de cada um e aí compara. E aí você faz uma análise. Por exemplo, o que é gestão da informação? Isso é uma coisa legal. Porque todos nós, em alguma medida, estamos falando sobre gestão da informação, mesmo o Walter também. Então, fazer uma pergunta: o que é gestão da informação para você? Aí você pode, tenta cada um descrever uma quantidade, sei lá, próxima aí dos 3, 4 parágrafos, explicar o que entende por gestão de informação, aí você pega isso e faz uma análise. Isso aí você pode usar para o seu TCC.
resposta do questionário que foi campo aberto, a gente pode analisar usando o campo aberto. A gente podia experimentar fazendo isso. Entendeu? Porque aí, gestão da informação é uma coisa que a gente está dando pote. A gente vai olhar um texto que nós escrevemos, aí fica mais fácil para nos explicar. Entendeu? O que você acha? Bom, acho bem bom. Aí ficaria assim, eu elaboro esse questionário essa semana, aplico ele na sexta que vem. Não, aplica durante ao longo da semana, via link. Tá. Você pode fazer o seguinte, inclusive, manda o link na lista da LTXP e vê quem responde. Explica, gente, coloca lá no título da mensagem assim, convite para responder questionário de apoio à pesquisa experimental. Aí você bota ali e escreve. Gente, eu estou experimentando. Aí vamos ver, de repente o Luiz lá responde. Tem mais gente. Aí o João responde, aí ninguém responde, aí todo mundo responde. Aí você pega a resposta, põe o primeiro campo para você se identificar. Aí você pede pôr o seu nome. Aí você transforma o nome da pessoa na variável. Para você saber que. Aí você pega o grupo e vai agrupar. A hora que você fizer isso e agrupar em classe, aí começa a ficar legal. Porque você vai ver onde cada um de nós cai em classe. Então, por exemplo, eu e o André e o Luiz temos uma visão da gestão da informação mais próxima. O Pedro, a Calil e a Eli tem outra. Aí você fala, aí isso dá elementos de interpretação do resultado da análise. O que a gente faz com isso? A gente tem mesmo uma visão diferente? Ou é só o software que está agrupando a gente de qualquer jeito? Entendeu? Aí a gente bota a pesquisa mais perto da realidade que a gente vive e tenta avançar com ela. Eu acho que isso daria uma experiência legalzinha. Não vai ser interessante? Você pode até, Luiz, abrir isso, se você quiser, no Facebook, no grupo da GI. Posta lá. Pede para os alunos responder. Você pegar mais texto. Aí você vai ter mais resposta. Ó, gente, estou fazendo isso aqui. No meu TCC, um concurso para ganhar uma viagem para Marte só de livro. Fica assim mais fácil do pessoal responder. Quem ganhar vai ver um vídeo de Deus tomando picolé de pouco queimado, rolando na grama. Mas vai ser. Essa não chega a ser experimentação oficial, né? Que a gente tinha falado. Não, ainda não. Isso é só para você ganhar o domínio do método. Porque aí você vai poder comparar. Porque veja, aqui você está usando um texto que a gente não sabe direito o que é, né? Aí você vai poder comparar. Você pega, por exemplo, o cluster de pessoas. Vamos dizer, você clusteriza do jeito que ele monta em classes. Aí você pega e lê o texto das pessoas. Se ele botou as variáveis em classes diferentes, você olha aquele texto e fala, isso é diferente. Mesmo. Isso significa. Porque você pode ver, você fala, não, realmente, cara, esse cara tem uma visão que é mais próxima desse, que é mais próximo. Aí você. E aí o que você faz? Você aprimora o algoritmo. Testa parâmetros diferentes. Você muda o parâmetro, que novas classes que ele gera. Aí você olha de novo o texto. Até você olhar e falar, para este corpus, isso aqui está mais adequado. Isso vai te dar um domínio do método incrível. Aí você vai sacar para que serve cada hora. Porque você domina o texto. Você tem domínio do texto. Você sabe se o resultado da análise está bom ou não. Isso que eu estou tentando trazer bem para um texto que você domina e que você vai conhecer pessoas que estão produzindo aquilo. Você pode perguntar para as pessoas. A gente pode fazer na nossa próxima conta um pedacinho para você mostrar o resultado disso. Falar, gente, já produziu o questionário ao longo da semana, passa a semana colhendo, dá um período aí de uns 10 dias para o pessoal responder, aí você colhe. Aí vai mudando os nossos encontros de sexta, daqui a pouco você apresenta de novo. Fala, gente, cheguei nisso aqui. Eu acho que isso vai te dar um. Aí você olha lá isso que a gente viu, por exemplo, tem grupos de alunos que usam mais substantivo do que adjetivo. O que quer dizer isso? O cara está adjetivando a gestão da informação. Que adjetivos que ele usa? O outro está substantivando. Sério, isso dá um jogo
variabilidade, do campo imagético das pessoas, de como é que elas pensam as coisas, muito legal. E a gente também testa o limite da análise, fala, ó, mas não é grande coisa, tá bom. Vou botar aqui que usa. Beleza. Combinado. Top. E aí depois você aprende isso e aplica no teu questionário. Mas você acha que mesmo que o log ele vai conhecer mais ou menos o grupo das pessoas que vão responder, não vai saber mais ou menos para onde cada Imagina no seu TCC, a gente olha a pergunta, o que é mediação para você? Você faz uma análise semântica e separa 5 classes. Você vai criar uma tipologia de mediação com base na resposta das pessoas. E aí, Luiz, isso é uma coisa importante para você. Legal você perguntou isso, isso me lembrou outro. Sabe quando ele vai separa classes? Você dar nome para as classes. Aquela classe representa uma visão de mediação, vamos pegar o exemplo da Camila. Ela vai perguntar o que é mediação para os pesquisadores da área de gestão da informação. Eles vão responder. Aí ela vai jogar no Iramotec e o Iramotec vai mostrar que tem 5 classes. Aí ela olha e fala, faz sentido. Como é que chama a classe 1? Como chama a classe 2? Como chama a classe 3? Como chama a classe 4? Aí você pode dizer, a classe 1 é o gestor é o mediador das relações sociais. A classe 2 é o gestor, é o mediador dos conflitos. A classe 3, o gestor é o mediador... Mediação social, mediação de conflito. Isso, entendeu? Os tipos de mediação que você, pesquisador, categoriza a partir das classes que o software te dá. Entende isso? Então você cria uma tipologia a partir do que o software segmenta. Então o software te ajuda se o resultado for bom. Você tem que ver se aquelas classes que ele divide faz sentido. Você olha os textos de origem e fala, faz sentido? De fato eles estão falando de coisas diferentes? Você entendeu onde eu quero chegar? Faz sentido? Não sei, gente. Pedro, que dia que você vai perguntar de verdade quando você não tiver entendendo? Na próxima reunião. Na próxima. Se na próxima você vai perguntar, põe você de olho na piscina. Pode ser. De coisa para baixo. 10 minutos. 1 minuto. 1 minuto, não se aguenta. É importante a gente ver se realmente o que a gente está entendendo, está entendendo, é aquilo mesmo, não está fazendo sentido. Porque também não dá para. Ele não vai desenvolver uma coisa completamente sem lógica. Acho que um monte de gente não achou muito. Muito bem, a gente acha alguma coisa, então a gente vai dar uma coisa bem mais exata, assim. Mas pense só se o resultado for exatamente o que você Aí não dá nada a ver. Então, é que eu acho, gente, que assim, isso tudo é experiência, tá? No fundo é o seguinte, nós todos não temos domínio disso. A gente está experimentando, por isso o laboratório. Né? Então faz sentido, aí a gente começa a usar. E vai ganhando experiência. Isso leva tempo, tá? Por isso que eu acho legal, se você organizar o seu TCC, você acha interessante. Você vai ter um questionário. Você vai colher a resposta aberta. Aí a gente vai investigando isso como é. Luiz, bom, mas olha, eu acho que tem chão, viu? Tem chão. Tem muito parâmetro aí que vocês têm que entender. Me passa depois o texto do tutorial, porque eu vou fazer umas perguntas para você. A gente poder tentar por isso junto. Vamos tentar, quanto mais o tutorial puder ir crescendo para explicar o método, que é isso que tem carência na área, entendeu? Usar o software até o pessoal usa, mas entender, cara, o que é que significa, sabe? Ver uma escala logarítmica, o que é que significa aqui quadrado, o que é que significa lei hipergeométrica, por que você escolhe aqui quadrado ou lei hipergeométrica? É isso que o analista tem que saber. Tem que responder a essa pergunta.
senão ele não tem. Por que vocês podem fazer comunidade usando Ed.ins? O que você visualiza com camada Kawaii e não com Flutter Rainbow? Mas aí tem que estudar, é isso, sabe? Quando a gente fez o plano, a gente estava pensando em procurar teorias para entender o software. Só que agora, procurando entender o software, a gente só vê que a gente precisa entender mais. E como é que fica procurar as teorias? São duas coisas que estão caminhando juntas. Não dá para ir uma só, porque uma só é a dimensão técnica. Se você for só nos algoritmos, cara, você está verbalizando é a atenção da gestão da informação. Você está vivendo na pele, aonde é que a gente está, o que é a dificuldade da interdisciplinaridade. Porque esse é o ponto, aonde tensiona a nossa formação. Porque se você for só com o algoritmo, você pode saber tudo de como ela trabalha. E daí? A gente sabe isso. Entendeu? Então, aí, aonde entra a teoria da linguagem? Para você entender. Então, essas duas coisas estão caminhando juntas. Tá? O que eu te diria é o seguinte: a gente tem que avançar um pouquinho de cabeça. Ganha um pouquinho de conhecimento no método, ganha um pouquinho de conhecimento na teoria. Ganha um pouquinho de conhecimento no método, um pouquinho de conhecimento na teoria. Eu não consegui resolver isso na minha vida. E eu vou assim. Eu vou um pouco aqui, um pouco ali. Na hora que eu vejo, eu estou lendo fenomenologia, na hora que eu vejo, eu estou lendo estatística. Mesmo dia, assim. Você pega um texto aqui, eu texto ali, um texto aqui, eu texto ali. Senão você fica com uma formação capenga. E é isso. Operar o software, você já sabe. Agora eu sinto a carência de identificar para que serve cada parâmetro. Tá, e aí eu acho que você poderia, por exemplo, pegar, uma das coisas que você poderia pegar e mais a fundo é no CHD. Tipo, deixa os outros um pouco parados, entendeu? Pega o CHD, cara, como é que esse cara clusteriza? Vamos entender isso, porque se a gente entender bem isso, é uma baita ferramenta analítica. Muito poderosa. Para estudar mídias sociais, qualquer pesquisa que tiver questionário no campo aberto, a gente entra criando um técnico para criar análise. E olha quanta pesquisa a gente faz assim. Muito. Qualquer pesquisa aí que tenha um viés mais. Eu sei que você quer explodir o quantificado, mas qualquer pesquisa que seja mais clara. Sim, e você sabe o que é um problema, né? O povo da mestrado de comunicação, da UPRB, usam ele. Mas eu tenho quase certeza que não usam com esse intuito de identificar teorias e. Não, claro. Nós vamos usar. Mesmo mestrado. Nós vamos ser contra muita gente aqui. Tomar contra a maré, fortalece o braço do nadador. Acho que a gente está nisso, a gente está escutando conceitos, né? Eu acho que dentro, se você pensar assim, dentro da FIC, nós somos o grupo que estaria mais habilitado a discutir isso tecnicamente. Ou seja, questionar os fundamentos matemáticos e algoritmos. Então, eu acho importante a gente avançar. Essa é outra questão, porque eu não vejo como uma pessoa pode usar um software analítico se ela não sabe como ele analisa. Eu sinceramente não tenho nenhuma. Você conhece a frase interna, serve que eu errei? Se você sabe um pouquinho mais que o Pedro, você não pode o Pedro. Já que ele me pergunta também. Mas a parte do Mas é sério, eu estou brincando com isso, mas é sério. O que acontece? A maioria dos consultores não sabe. E o cara usa. Mesmo teste estatístico, vocês estão estudando das PCS. Pergunta para o cara, começa a olhar o método dele e começa a questionar. Ah, por que você usou esse método? Por que você está usou assim? Por quê? Porque a hora que você vai questionando, o cara não sabe. E mesmo, e às vezes se embanana no parâmetro. Então o que acontece? Na maioria dos casos, que eu vejo no mercado de trabalho, sobretudo na academia, é menos. Porque a academia acaba tendo um rigor um pouco maior. Médio é médio.
E aí o que acontece? Você faz um artigo desse. Aí você submete para uma revista. Aí a revista vai ter que achar um revisor. Só que o revisor não entende do método. O que ele faz? Ou ele desce o cacete para animar seu artigo e você não vai publicar, ou ele aceita o que você está falando. Entende? Então assim, o que eu acho é que a gente tem aqui tempo de olhar mais com calma. Por isso que vocês todos estão recebendo bolsa para estudar. Assim, você tem tempo, cara. E esse, pode acreditar em mim, esse vai ser um dos poucos momentos da vida de vocês que vocês têm tempo. Depois que vocês se formarem e começar a trabalhar, raramente você vai ter tempo. Por exemplo, eu não consigo fazer o estudo que vocês estão fazendo. Não consigo. Não é possível. Eu tenho que fazer outro tipo de estudo. Entendeu? Aí eu tenho que aprender com você. Esse é o jeito que eu consigo fazer para mim. Porque eu não consigo parar para tirar 3 tardes na sequência para estudar o meu tempo. Vai ter uma reunião no meio, vai ter uma aula, vai ter uma viagem, vai ter uma reunião, Skype, vai ter 200 e-mails para responder. Então, você vai responder. Aproveita, gente. Vocês que estão mexendo com essa estatística, aproveita. Você entendeu? Gostou? Você achou? Bom. Mas faz um pouco de sentido para vocês assim? Não? Sim. Faz? Quando você está falando, assim, pode ser um pouco. Por exemplo, se você, por exemplo, o SPCS, você me pergunta uma coisa, por que eu estou fazendo daquela maneira? Se você ficar questionando, eu fico mais inseguro e acaba que eu não vou saber explicar. Foi mais ou menos isso que eu entendi que você estava falando. Tipo isso. Veja, assim, a questão que eu acho que é importante para a gente, isso é uma coisa lógica, né? Assim, do ponto de vista da nossa área. Vocês já ouviram isso 200 vezes, né? Informação é poder. Sim. Você, como analista, você tem uma responsabilidade muito grande. Imagina que você é o cara que vai fazer um relatório do seu trabalho, que as pessoas vão tomar decisões sobre aquele relatório. Então elas vão decidir coisas, elas vão decidir se elas vão usar dinheiro para cá ou para cá. Por exemplo, hoje, lá no governo federal, cara, o que você acha que está acontecendo com o Ministério da Fazenda neste exato momento? Tem uns 300 estatísticos lá, batendo a cabeça na parede para pensar onde é que eles guardam dinheiro. Onde cobra? De quem cobra? Essa decisão, a rigor, ela deveria ser tomada com o seguinte critério: o que impacta menos. Agora, eu te pergunto, o que impacta? E o que impacta menos? São variáveis. Então os caras estão lá, se debruçando em milhões de relatórios, em métricas, softwares, olhando para aquilo, dizendo, corta deste projeto da saúde, desse não. Se cortar desse, morrem 1000 pessoas. Se cortar desse, só morre 100. Na vida de um gestor, essa decisão vai ter que tomar. Imagina você, secretário, você trabalha com o secretário de saúde. Qual cidade você mora? Trindade. Você mora em Trindade. Você vai trabalhar no prefeitura de Trindade, vai ser gestor da informação da Secretaria de Saúde. Aí o prefeito diz assim: Pedro, eu tenho que cortar 5 milhões de reais no orçamento desse ano. Eu corto onde? Aí você vai lá, faz uma análise do SPSS e usa o método errado. E aí você fala assim: corta aqui, mas você não fez direito o que você deveria fazer. Aí o cara corta. Aí 300 velhinhas mancas param de receber apoio da prefeitura para ir para o hospital e morrem em 6 meses. Isso é velhinho de brincadeira, tá? Mas você entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. A
aquilo que você vai fazer profissionalmente tem muita responsabilidade. Se você tem esse relatório que eu estou circulando aí para vocês, cara, se a gente escrever uma bobagem aqui, esse relatório que vocês estão vendo vai para a mão do presidente do Instituto de Banco, não esse. Isso vai ser diagramado, revisado, isso aqui é rascunho. Mas isso vai para a mão do presidente do Instituto de Banco, o cara vai tomar uma decisão. E sabe por que ele confia? Porque ele contratou uma universidade. Ele fala, eu contratei a UFG para fazer isso, não contratei o João da esquina. Eu acho que eu posso confiar na universidade. Se a gente fizer uma bobagem, esse cara vai se ferrar. Entendeu? Então, por que eu estou apertando nessa história do rigor do método? Se você analisa e escreve um artigo e categoriza que existem 5 classes de mediação na resposta das pessoas, amanhã ou depois alguém cria uma disciplina de mediação usando as categorias da Carilho para fazer um texto e ela escreve bobagem. Pronto. Então, não sei se fica claro isso para vocês. Quando a gente fala de ciência analítica, quando a gente fala de análise de dados, quando a gente fala desses métodos, a gente tem uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa. E a gente tem discutido isso, né, em economia da informação, em mídias sociais. O trabalho material, ele depende disso. A inteligência analítica, ela é um conhecimento vital na nossa sociedade. Ou seja, vocês, com certeza, se formar legal, vão se dar bem profissionalmente. Eu não tenho orgulho disso. Só que, como é que você se forma legal? Você tem que ter conhecimento. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber aquilo, você tem que ter tranquilidade. Falar, eu estou usando este método, esse método serve para isso. E aqui no médico, eu vou dar esse remédio para o P, porque eu sei que ele tem como indicação. E se tiver, eu vou perguntar. Percebe a responsabilidade do cara? Faz sentido isso aí? Então, se trata disso. Vocês vão ser pessoas que vão tomar decisão e vocês vão ser pessoas que vão apoiar tomadores de decisão. Então, olha a responsabilidade. Vocês vão apoiar essas pessoas. Elas vão decidir coisa. O que eu acho que a gente tem de vantagem, que eu tenho insistido muito isso em aula, apesar de que em aula está difícil, mas eu tenho insistido muito em aula, é que o ambiente da universidade é um ambiente onde você pode errar. Você não vai causar dano se você errar. Então, é um ambiente para você experimentar. E, gente, só erra quem tenta. Quem não faz nada não erra, aí fica criticando os outros. Aí é fácil. Eu não faço nada bem, eu só critico os outros, tá bom. Então erra, aqui é o lugar de você errar, faz análise errada, escreve bobagem. A gente está no papel de pegar o erro e falar, pessoal, presta atenção, olha aqui, foca, ó, isso aqui é inconsistente, esse é o nosso papel. Se a gente fizer isso legal para vocês, cara, vocês vão sair pro mercado, aí um dia vocês vão voltar aqui e falar, ó, cara, faz sentido aquela análise legal que você está para trás. Porque você sai robusto, você já está preparado para esse jogo. Então, eu já cansei de ver isso. Uma vez eu fui fazer uma consultoria, faz uns. Eu e o Leão, você conhece. Eu fui contratado para fazer uma análise faz uns 5 anos. Eu pensava em vir para a UFG. Que era com uma instituição chamada Fundo Vale. Fundo Vale é a fundação social da Vale do Rio Doce, das maiores empresas do Brasil. Eu fui fazer uma análise e fui apresentado no seminário. E aí eu estava lá, né, todo pomposo, apresentando a análise, os gráficos e tal. Tinha uma moça assistindo a apresentação que era engenheira de produção. Ela manjava muito do método que eu estava apresentando. Ela levantou a mão e começou a perguntar. Ela fez 3 perguntas. A minha sorte, eu tinha estudado. A minha sorte, eu sabia o que eu estava falando. Mas ela fez 3 perguntas extremamente difíceis. Ela queria exatamente testar o quê? A credibilidade do método. Era uma técnica estatisticamente variável. Eu estava apresentando um gráfico de resultado, de análise fatorial. Eu estava apresentando os fatores que eu tinha encontrado naquela análise. Ela começou a questionar a parametrização do método.
Eu jamais podia imaginar que ia ter uma engenheira sentada no evento. Ela estava lá. Questionou. Entendeu? Então, o que é que você faz numa hora dessa? Se você não sabe responder, sabe o que acontece? Ela vai virar para você com um sorriso e vai dizer obrigado. E na cabeça dela já passou assim, idiota. Quem conta a principal lá? Fora. É assim. Consultoria é assim. Você não tem duas chances. Você tem uma e olha lá. Certo? E é isso. Aqui a gente é super isso. A gente está numa relação de proximidade. Então eu jamais vou chegar para você e falar, Pedro, você fez uma análise errada, vamos cortar sua bolsa. Isso não vai acontecer nunca. A gente vai chegar a discutir. No mundo do trabalho, dependendo do que você fizer, cara, você perde o tempo. Você é mentido. Você está louco, você apresentando as coisas. Aqueles nossos amigos ali. Você acha que aquela instituição contrata eles de novo? Certinho? Então é isso, pessoal. Acho que vai desenvolvendo esse olhar, sabe? Vai se preocupando. Não confia só no resultado do software. Sabe? Reflete sobre aquilo, está certo. Pergunta para você mesmo. Faz sentido? É isso, o mesmo botou o gráfico na lousa. Você está olhando para o gráfico. Você entendeu? Mesmo. Você é capaz de explicar aquele gráfico? Se não for, pergunta, cidadão. Não entendi. Aí a gente vai estudar. Ok? Não é feio perguntar, gente. Pelo contrário. É bom. Me incentiva a buscar. Que é isso que faz de vocês pesquisadores. O pesquisador que não pergunta não está pesquisando nada, porque se ele sabe tudo já, para que está pesquisando? Ele lê, Tem que identificar isso. Para apresentar trabalho, para ter segurança, porque sabe, só quem tem uma pergunta, pode que eu não sei, eu estou errado. Então, porque você vai passar sequência, sabe? e ganhar segurança. Acho que isso gente, assim, para mim, isso é uma questão até hoje na vida. Assim. Eu venho trabalhando com isso pessoalmente. Eu não acho que eu tenho isso resolvido tudo. É você conseguir assumir o que você não sabe numa boa. Alguém fazer uma pergunta e você dizer, eu não sei. Mas você saber que aquilo você pode falar que você não sabe. Você não tem que saber tudo. Você não tem que enganar o cara. Tem hora que não tem jeito, não sei. Mas você tem que saber, olha que loucura, você tem que saber o que você não sabe. Porque assim, você vai para uma análise, você vai para uma reunião, você vai para uma análise, você tem que saber o que você sabe. O que eu sei? Eu tenho consistência no método? Eu tenho tranquilidade nessa etapa aqui? Para vocês terminarem, você deixa eu show as aulas de explicação. Então, acabou. Não, tranquilo, 7 horas. Mas você deixa as aulas. Então, é você ter essa tranquilidade de falar assim, ó, isso aqui eu sei. Alguém vai te perguntar uma coisa? Cara, eu não sei. Conseguir falar isso, gente, não é fácil. A maioria de nós todos não assume que não sabe. Só que as pessoas percebem. As pessoas veem. Você tenta responder o negócio, fica pior. Eu acho que é isso, a gente adquire essa liberdade. Isso é uma liberdade interna. Ter tranquilidade de dizer não sei, não consigo, não entendi. Isso faz a gente crescer como mundo. Né? E isso faz a gente aprender as coisas que a gente não sabe. Se a gente fica escondendo o que não sabe, vai continuar não sabendo. É isso, eu acho que eu entendo, porque eu tenho essa dificuldade também, mas eu entendo que é difícil para todos nós, mas acho que a gente precisa conseguir avançar nisso, sabe? De ir dando consistência para isso. Beleza? Bom,